A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá pessoal, está começando mais um Estácio Entrevista aqui na TV Zoom, mais uma vez juntos aqui para falar sobre as coisas que interessam a nossa comunidade, e o Estácio Entrevista de hoje é para lá de especial. Alice Moura, nutricionista, uma pessoa maravilhosa, vai explicar muita coisa bacana para a gente. Depois da vinheta ela vai estar aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista e já de imediato dando boas-vindas à Alice. Olá Alice, tudo bem? Olá Mauro, é um prazer estar aqui, tenho certeza que será um programa muito especial. Alice, a nutrição, que é a sua área, né, é uma área muito ampla, pode trabalhar com muita coisa. Explica um pouquinho para a gente o que faz o nutricionista. O nutricionista está aqui para auxiliar as pessoas a aderirem. Eu digo que é mais do que uma alimentação, mas é um estilo de vida saudável, realmente para gerar saúde, para gerar vitalidade e para que a gente consiga desfrutar da nossa vida com mais felicidade. Me explica isso na prática. O que é saudável? O que é saudável? Eu digo que muitas pessoas acreditam que o saudável é apenas você comer fruta, verdura, legumes, é isso, as pessoas acham que é isso. Não é isso? Em parte, sim. Mas existe uma questão. Qual é o impacto dessa alimentação na saúde emocional da pessoa? Exemplo, Maron, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que comeu a vida inteira produtos industrializados. Da noite para o dia, ela corta tudo isso e começa a comer apenas frutas, verduras, legumes, grãos. Ela não vai conseguir sustentar isso por um longo período. E isso vai impactar negativamente na saúde emocional dela. Porque ela vai estar vivendo sob uma pressão tão grande que ela vai acreditar que aquilo não é para ela. Então é um processo de mudança de hábito que a pessoa precisa se permitir a passar. E tem que ser acompanhada por um nutricionista. Tem que ser acompanhado. Não adianta querer pegar receitas, dietas milagrosas da internet, porque cada ser humano é um ser único. Não existe. Não existe dieta de gaveta, não existe receita pronta. O que funciona para você não vai funcionar para o seu amigo e vice-versa. Então, eu acho que quando tem um acompanhamento, me perdoe se eu te interrompi, me perdoe, você tem alguém que está caminhando com você, isso te dá apoio. Exatamente. Te dá aquele ânimo, aquele vigor, você entender que, nossa, eu estou passando por um novo processo, mas eu tenho alguém aqui do meu lado para me auxiliar, para estar junto comigo. Porque tem dias e dias, tem dias que você não está bem. Poxa, mas eu sei que aquela pessoa vai ter uma palavra de ânimo para me dar. Eu sei que aquela pessoa está ali torcendo comigo. Eu sei que se eu cair, ela vai me dar a mão para eu levantar. Para prosseguir para a rota final, para o objetivo final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu fico muito preocupado com alguma coisa, aquela coisa ansioso, né, querendo resolver as coisas até do trabalho, me dá aquela coisa de comer. Isso é problema? Isso é uma coisa natural? Porque eu não sou assim, mas quando eu estou com alguma coisa, eu fico buscando alguma coisa. Maron, o ser humano é um ser emocional. E comida é emoção, comida é emocional. Então, muitas das vezes, quando a gente está ansioso, quando a gente está estressada, quando a gente está irritada, a comida é a válvula de escape rápida, imediata, prazerosa. Então, é uma válvula de escape. Para você conseguir o quê? Dar aquela respirada, aquele conforto, aquele abraço, aquele prazer imediato. Então, comida é emocional. Então, isso é normal acontecer. Só que a gente não pode normalizar essa situação. Na verdade, é comum e a gente não pode normalizar essa situação. Por quê? Começa com um comer ansioso. Se a pessoa não vigiar, aquilo começa a intensificar, vai migrando para um comer mais transtornado. E isso é um passo para virar uma compulsão alimentar. Então, são estágios que começa com o comer ansioso. Então, se a pessoa não vigiar, ela pode sim desenvolver uma compulsão alimentar, que foi o que eu já passei também ao longo da minha trajetória nesse processo de mudança de estilo de vida, foi com a compulsão alimentar. E hoje eu atendo muitas mulheres que vivem essa realidade. Eu queria te perguntar uma coisa que é muito, eu acho que é o senso comum, mas eu realmente não entendo. As pessoas falam assim, eu queria fazer dieta.
mas fazer dieta é muito caro. Os produtos da dieta são mais caros que os produtos junk, podemos dizer assim. Isso é mito ou é verdade? Grande mito. Grande mito. Primeiro, vamos para a feira? Vamos comprar os alimentos da safra? Os alimentos da safra são alimentos mais baratos. São alimentos mais saudáveis, inclusive. Então, essa questão do ter uma alimentação saudável, ter uma dieta, fazer uma dieta é caro. É um grande mito. É caro porque onde você está buscando isso? Você está querendo basear sua alimentação em produtos dietéticos, barrinha disso, barrinha daquilo, biscoitinho de aveia, biscoitinho daquilo, bolinho que tem 1000 calorias e que não tem nada de saudável, mas é considerado fit. Então há um mito na indústria também. Há um mito na indústria também. Então é importante as pessoas aprenderem a ler a rotulagem nutricional, porque às vezes está lá, produto 0 açúcar, mas você vai pegar na lista de ingredientes, não tem o nome açúcar. Mas o açúcar vem com outro nome, como, por exemplo, maltodextrina, dextrose. Então, é preciso saber ler essa rotulagem, porque senão a pessoa vai, compra um produto considerado fit, considerado saudável, mas que é alto em gordura, por exemplo. Alto em gordura, alto em açúcar, alto em conservantes, e aí sai do padrão do saudável. Caramba. E aí tá falando que é caro, mas não é caro. Vamos na feira, vamos aí buscar frutas, verduras, legumes, grãos da safra, porque eu tenho certeza que isso vai quebrar grandemente o mito. E aí uma pergunta, quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua saúde? Porque muitas pessoas, elas vão para uma festa, elas vão para um jantar e gastam aí 200, 300 reais no final de semana. 200, 300 reais. Você compra muita coisa de frutas, verduras, legumes, grãos da safra. Então, aonde você está investindo o seu dinheiro? Isso é importante. Antes de falar da sua maneira de trabalhar, que eu queria que você explicasse, tem uma última pergunta que eu acho que se coloca nesse contexto. Muita gente também diz o seguinte, eu comecei a fazer, eu chamo de dieta, mas eu não sei o termo, dieta, mas fazer dieta é muito chato, não é legal passar por esse processo. É um processo que é doloroso ou as pessoas que não sabem fazer, elas se privam de comer? Tem os dois lados, Muitas pessoas, primeiro vamos lá, o que é dieta? Dieta é modo de vida. Então todos nós temos um modo de vida. Seja ele positivo, seja ele negativo. Não, eu fui no nutricionista, agora eu estou de dieta. Não, você sempre esteve de dieta. Você sempre teve um modo de vida. Só que a dieta ganhou um novo significado que é o quê? Restrição alimentar, passar fome, só comer fruta, verdura e legume. O seu paciente passa fome? Não, muito pelo contrário. Quando ele vai começar a organizar a alimentação, quando ele senta para almoçar, por exemplo, Alice, mas com essa quantidade toda de comida no meu prato, eu vou conseguir emagrecer? Eu falei assim, vai. Faça, porque você vai ver que você não vai passar fome, que você vai ter resultado e de forma saudável e sustentável. E aí ele falou, uau, é verdade. Por isso que você é uma referência nessa área, Alice. Me conta um pouco desse teu trabalho que é tão procurado aqui na cidade. Como é que você enxerga a nutrição? Maron, a nutrição para mim, eu vou trazer para você um significado que uma paciente minha deu. A nutrição que eu acredito que eu trabalho é uma nutrição mais profunda. É uma nutrição que vai simplesmente, vai mais do que prescrever um planejamento alimentar. Vai mais do que você sentar na minha frente no consultório e falar assim, Maron, você precisa comer isso, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e você precisa tomar esse suplemento, daqui 30 dias você volta e me apresenta os resultados. Para mim vai muito além disso. Por quê? Porque isso é o padrão, isso todo mundo faz. E ao longo do meu processo, desde os meus 13 anos de idade, que eu entrei nesse processo de mudança de estilo de vida, eu fui buscando entender o comportamento humano. O que leva as pessoas a se sabotarem? O que levam as pessoas a desistirem de um processo de alimentação, de estilo de vida saudável? Porque hoje, quando as pessoas olham, Alice, para você é muito fácil. Mas quando eu comecei lá com 13 anos, era muito difícil. Eu tinha pavor de ir para a academia. Eu estava super acima do peso. Eu não conseguia ter uma alimentação saudável. Então, eu era totalmente bloqueada nessa esfera de estilo de vida saudável. Mas eu decidi, eu me permiti viver o processo. Então, ao longo desse processo, eu fui entendendo isso. E aí, antes de sair da faculdade, eu já comecei
comecei a trabalhar com essa parte de comportamento humano, comportamento alimentar, e eu vivi na prática a compulsão alimentar. Então, na prática, eu entendi ainda mais esse modo de funcionamento do ser humano perante ao alimento. O que impede ele de avançar, o que faz ele querer comer desesperadamente, o que ele viveu na infância, quais foram os traumas, quais foram as feridas, que faz a alimentação ser um combustível emocional para aquela pessoa. E além de tudo isso, eu entendi também que a gente precisa olhar para a nutrição espiritual. Porque eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Então, no final desse processo, eu falei assim, está faltando alguma coisa. Alice, você trabalha com a nutrição física, com a nutrição emocional, mas está faltando algo. E esse algo era a palavra de Deus. Porque quantas mulheres, Maron, que assim, 90% do meu público que eu atendo, chegavam no meu consultório e falaram assim, Alice, eu sinto um vazio dentro de mim, que eu preencho com comida. Eu sinto um vazio, uma falta de energia, uma falta de disposição, de sentido de vida, que eu não sei te explicar o que é. E aí eu estava nesse meu processo de busca, de conexão com a palavra de Deus, de mais relacionamento com o Senhor. E eu falei assim, é isso que eu vou trazer para o consultório. E eu comecei a trazer isso para o consultório. E mulheres começaram a se levantar. Mulheres começaram a resgatar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Pai. E ao invés de descontarem na comida, ao invés de preencher, de tentarem preencher esse vazio que existe na alma humana com comida, elas começaram a preencher com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. É muito bacana você falar isso, Alice, porque você quebrou mais um mito. Sim. O mito de que a ciência e a questão espiritual são coisas divergentes. Isso é um mito. Está né? Tudo junto, Maron. O ser humano é integral. Humano é integral, é sistêmico, é profundo. E não tem como eu querer trabalhar de forma setorizada. Eu preciso olhar para a nutrição espiritual dessa mulher ou desse homem. Eu preciso olhar para a nutrição emocional. De que ela está se nutrindo. Você trata cada um física. como você se importa. Eu me importo. Isso é importante. Senão, para mim, não faz sentido. Cada história importa. Cada pessoa que está na minha frente importa. E como eu aprendo, Maron, quando eu estou sentada ali na frente, a pessoa que acha que está aprendendo, mas como eu aprendo, como eu vejo na prática, como isso traz mais experiência para mim, mais humanidade que está faltando tanto, mais escutativo, ouvir o ser humano, ouvir as demandas, ouvir as queixas, ouvir as frustrações. É o ouvir. Porque às vezes a pessoa está falando com você e você... Ah, tá, próximo. Ah, não, porque eu tenho outro paciente. Não, eu tenho você aqui agora. E eu quero te ajudar da melhor forma possível. Eu sou pleno de acordo com isso. Quando o aluno chega na minha coordenação, eu também. Cada um é uma história. Não adianta aquela coisa, aquele padrão. Aquele padrão não atende o coração da pessoa. Ela quer ser ouvida. E aí o trabalho se torna em vão. E aí faz um esforço danado, mas nunca consegue obter o resultado. Exatamente. Agora, foi sempre assim? Você, pelo que falou, você falou que começou a entender sobre saúde com 13 anos. 13 anos. Então eu acredito que quando você chegou na idade de fazer uma escolha profissional, a nutrição foi uma coisa natural para você. Foi natural. Você não estava perdida. Mas como é que foi isso? Quer dizer, uma adolescente que mexia com nutrição, quer dizer, seus amigos te achavam esquisita, não. Como é que é isso? Porque a gente tem uma visão que eu acho que é errada, não do profissional de nutrição, mas do ser humano saudável como aquele que é chato na festa. Ou não é nada disso, Não. Você precisa ter um equilíbrio nisso daí. Por quê? Porque quando você entra no processo, dependendo do seu perfil, você se torna muito radical. E aí você quer cortar tudo. E aí o que aconteceu comigo? Por eu não querer retornar para o estado de estar acima do peso, eu radicalizei por medo. Porque se eu comer isso daqui, se eu comer esse bolo, essa torta, essa pizza, eu vou voltar para o estado que eu não quero de novo. Então, eu não posso nunca mais comer isso. Então, não é assim? Não é isso, não é isso. Por quê? Porque toda restrição, em algum momento, vai levar a uma compulsão, vai levar a um comer transtornado. Então, e vai gerar o desejo naquilo ali. Exatamente. E quanto mais proibido mais você vai querer. Mais você vai querer. Então precisa existir aí um relacionamento de paz com a comida. E o que é um relacionamento de paz? É você sentar perante o seu alimento preferido, por exemplo, um bolo de chocolate,
e você comer em paz, você não se culpar por você estar comendo aquilo. E quando você consegue conquistar isso? Quando você não está comendo as suas emoções naquele chocolate, naquele pedaço de bolo. Quando você está aqui, eu estou aqui para desfrutar desse pedaço de bolo. Estou em paz, estou tranquila, estou saboreando cada pedaço. E não existe culpa. Ao contrário da pessoa que está totalmente desequilibrada emocionalmente, senta na frente daquele chocolate, come, aí vem a culpa, aí a pessoa se chicoteia, se machuca, acredita que não é para ela, que eu vou deixar tudo para lá e que vou continuar do jeito que eu estou. E aí, essa questão da pessoa chata, né, de muitas das vezes você ser visto como neurótico ou cheio de mania, aí vai muito de padrão para padrão. Mas e aquela pessoa que só come industrializado? Por que as pessoas muitas das vezes não criticam? É normal uma pessoa que só come industrializado? Qual vai ser o impacto disso a longo prazo? Saúde ou doença? Por que a gente normaliza o que não é para normalizar? É verdade. Entendeu? O cara tomando refrigerante de café da manhã, em jejum. Salgadinho com refrigerante, doce. Isso é o normal? Qual que é o impacto disso na vida desse ser humano? É isso. E aquele ser humano que se alimenta de forma saudável? Por que ele é considerado chato, o enjoado? Mas qual é o impacto que isso vai ter daqui 10, 20 anos? Qual que vai ser o impacto que vai ter na geração dele, na família dele? Porque é sobre exemplo, e o exemplo arrasta. Sem dúvida. Bom, vamos para o intervalo, na volta a gente conversa mais com a Alice sobre nutrição e vamos conhecer um pouco da Alice também, do ser humano. Vamos lá, pessoal. As pessoas acham que são 4 anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer a todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Time Estácio. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. De volta com o Estácio Entrevista, hoje com Alice Moura, nutricionista, uma pessoa espetacular que está aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento, uma das nutricionistas mais importantes da nossa região, está aqui hoje no Estácio Entrevista. Alice, eu queria falar um pouquinho do podcast. Você tem um podcast. Aonde que toca esse podcast? Qual é o sentido de você fazer comunicação? Podcast é exatamente pegar essa visão que eu trabalho dentro do consultório, dessa nutrição integrativa e trazer profissionais, pessoas com histórias de vida que também estão alinhados a essa mesma missão da nutrição, que olha para a sua saúde física, emocional e espiritual, e o quanto isso impacta também no nosso propósito de vida, no nosso empreender, na parte do empreendedorismo. Então, junta a nutrição, o bem-estar e o empreendedorismo. E eu entendi, Maron, ao longo desse processo, que o nosso propósito de vida está associado com o nosso maior bloqueio. E até então, eu era uma pessoa totalmente bloqueada ao falar em público. Eu era o patinho feio. Puxa, eu não acredito, juro. Era o patinho feio. Era o patinho feio. Não tem aquela pessoa que é excluída dos trabalhos? Sim. Eu era excluída dos trabalhos, porque ninguém queria apresentar um trabalho comigo. Eu não sabia apresentar, eu ficava nervosa, eu tremia, eu chorava, eu gaguejava. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu levantei uma mão na sala de aula para tirar dúvida com o professor, eu estava na metade da faculdade de nutrição. Na escola, na época de escola, eu lembro que eu futucava as minhas amigas para elas perguntarem por mim. Só que eu entendi que o quê? Opa, Alice, isso daí é o seu bloqueio, mas isso está associado ao seu propósito de vida. Então, o Senhor capacita os improváveis. Então, Ele foi colocando pessoas, circunstâncias no meio de todo esse processo para que realmente eu pegasse aquilo que não era favorável para que se tornasse favorável. Para mostrar o que? A glória dele na minha vida. Para mostrar que não é na minha força. Para mostrar que não é na minha capacidade, mas é na capacidade do Senhor
que capacita os escolhidos, os chamados, os que dizem sim ao propósito. Então, o propósito do podcast é exatamente este: é restaurar, é salvar, é inspirar vidas, é transformar. Por isso, Nutre Transforma o podcast. Porque, no final de tudo, o objetivo é plantar uma semente na vida daquela pessoa, seja na área física, seja na área emocional, espiritual, profissional, seja em qual área for. Seja qual mensagem que ela pegue do podcast, mas que no final aquela semente gere um fruto para transformação. Como é que a gente escuta esse podcast? Como é que ele chama? Nutre Transforma Podcast no YouTube acontece ao vivo toda quarta-feira às 11 horas da manhã. Quarta-feira, 11 horas no YouTube, 11 horas. Nutre Transforma e acontece. Nutre Transforma Podcast. A Nutre Transforma Podcast. Maravilha. Isso. No Spotify também? Tem também no Spotify. Tem no Spotify e no YouTube, nos 2 canais. Epa, vou procurar, eu quero ouvi-la, mas eu ouvi no dia que você entrevistou a Fernanda e o Adilson, mas eu queria... Foi muito bom. Inclusive, amanhã teremos, e eu vou estar falando verdades com a Alice, realmente quebrando mitos sobre nutrição, trazendo mais clareza para as pessoas sobre nutrição, emagrecimento, comportamento alimentar. Então, vai ser um episódio muito especial também. Você de casa está nos assistindo ao vivo sábado, a gente está gravando na terça. Então, amanhã que a Alice fala é na quarta. Então, você procura o episódio da quarta, dia 21 de agosto. Isso. Pessoal, vamos conhecer um pouco agora da Alice, ser humano. Alice, você é nascida aqui em Friburgo? Eu sou nascida em Sumidouro. Aí você estudou lá em Sumidouro, seu primeiro e segundo grau, né? Antigo primeiro e segundo grau. Como é que é isso? Na verdade, eu fiz lá em Além Paraíba. Em Além Paraíba? Fiz em Além Paraíba. Estudou em Além Paraíba. Estudei em Além Paraíba. E aí, depois você fez a faculdade? Isso. Em Petrópolis. E aí, como é que você veio parar em Friburgo? Porque, na verdade, o pessoal de Sumidouro sempre vem para Friburgo, né? Tudo em Friburgo. É porque o ônibus é mais fácil, o Teresópolis só tem um horário, né? É. Tudo faz em Friburgo. Eu já tinha alguns familiares aqui também. E aí, antes de eu fazer faculdade, eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular aqui em Friburgo. E eu vim morar em Friburgo. Então, eu já tinha conhecidos aqui que depois que eu me formei, me abriram aí portas para eu realmente começar a atender aqui em Friburgo. E eu retornei para Friburgo para começar a atender aqui. E atende aqui em Friburgo há quantos anos? Atendo desde 2019. E nesse caminho, você é mãe, é casada? Como é que é a sua vida? Não, sou solteira. É solteira. Aí mora com seus pais aqui? Não. Eu moro sozinha. Não, meus pais moram em Sumidouro. Seus pais ainda são vivos e residem em Sumidouro. Como chama sua mãe e seu pai? Jaqueline e Carlos Antônio. E Um tem um irmão abraço também. pra eles. Como chama seu irmão? Carlos Augusto. Ele fez o quê? Carlos Augusto está fazendo, está cursando biomedicina. Biomedicina. E aí você tem o quê? Como é que quais são os seus projetos hoje? Você tem um consultório? Como é que é isso? Consultório. Hoje o projeto é exatamente isso. Ajudar pessoas, seja através do consultório, seja através de uma palestra, seja através do podcast, seja através do Instagram. Então, o objetivo está sempre em torno desses canais que nos permitem realmente expandir essa mensagem. Por exemplo, a TV Zoom passa lá em Petrópolis, passa na Soul TV para o Brasil todo, na internet. Se alguém gostar de você e quiser ser atendido não presencialmente em Friburgo, isso é possível? Ou essa pessoa tem que estar aqui? Não, é possível. Hoje eu atendo pessoas de fora do Brasil, tudo online. Então, o online realmente veio para nos unir cada vez mais. Então, a questão do presencial não é um impeditivo para a gente estar fazendo esse acompanhamento mais individualizado. Qual o contato que você pode deixar, o endereço do seu consultório, um contato? Eu não sei bem, a pessoa te acha pelo YouTube, como é que é? Tem algum contato? Eu vou deixar o meu Instagram, que é @NutriAliceWMoura. A Nutri Alice W. Moura. Se puder botar depois no caractere, pessoal. Isso. O canal do YouTube, né? Nutre Transforma Podcast. E o telefone para contato é 24 992 17 0104. Pode repetir? 24 992 17 0104. Pois vocês podem colocar também no GC, por favor, Marconi. Então é isso, Alice. Então você tem esse caminho. E você, além do seu consultório, trabalha em mais algum outro local? Como é que é isso? Não, hoje não. Hoje realmente é consultório e podcast. Maravilha. Chegando em Friburgo 2019, que você falou, pegou a pandemia, 2020. As pessoas não saíam. Portanto, eu não sei, como é que foi isso para você, assim? Foi muito novo, né, Marconi? Porque eu estava terminando de sair da faculdade e galgando aí um novo
um novo ambiente, um novo espaço. Então, a gente teve que se adaptar ao digital. E o digital ainda era uma dificuldade para mim. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me desenvolver mais no digital. Mas as pessoas procuravam nutricionistas numa época de pandemia, que elas tinham até dificuldade de comprar os alimentos, eu não sei, era... Procuravam, porque o que aconteceu? Muitas começaram a engordar. Ah, por causa é? da ansiedade de ficar dentro de casa. Então, começavam a descontar na comida, realmente. E aí se viam naquela situação, muitas das vezes, sem fazer atividade física, comendo, Academia engordando fechada. mais ainda, academia fechada. E muitas decidiram, inclusive, mudar o seu estilo de vida na pandemia. Porque falou assim, não dá. Aqui onde eu estou não dá mais. E aí decidiram. Ontem, inclusive, eu atendendo uma paciente, ela me deu esse relato. Alice, minha mudança aconteceu mesmo na pandemia. Na pandemia que eu comecei a olhar com mais cuidado para a minha alimentação, que eu decidi retomar para a atividade física em casa mesmo. Então, foi todo um processo aí que ela foi reiniciando na pandemia. É difícil saber em cada pessoa quando que vira essa chave. Eu pensei aqui uma coisa agora. Tem pessoas que falam na mudança o tempo todo, mas ela não consegue virar a chave. Eu não entendo bem por quê. Porque talvez falte uma pessoa como você para estar junto. Exatamente. Tem que qualificada e que se importa. Tem que ter. Tem que ter para entender quais são os mecanismos de autossabotagem, o que realmente está impedindo, quais são os gatilhos que estão impedindo ela de não conseguir sustentar aquele resultado. Porque às vezes ela deseja, tem esse estilo de vida saudável, passa ano, entra ano, começa verão, sai verão e a pessoa continua ali realmente carregando aquele fardo e está pesado e ela está doida para encontrar a primeira oportunidade para soltar o fardo da dieta, da atividade física, desse estilo de vida, tudo. Mas o quê? Fica no ciclo uma vida inteira. Muitas das vezes começa na adolescência e envelhece. Nesse ciclo de engorda, emagrece, começa uma alimentação saudável, começa atividade física, o ciclo vicioso da inconstância. É falta de disciplina? É o nome disso ou não? É muito simplista. Pode ter a questão da disciplina também, mas tem fatores, muitas das vezes, de infância, comportamentos inconscientes, que a pessoa repete, e ela não consegue sair daquilo. Eu vejo isso claramente hoje como a pessoa tem uma forma de ser criada e quando ela precisa alterar uma chave, ela tem uma dificuldade. Muita dificuldade, muita dificuldade. Então, hoje, por exemplo, pessoas que estão acima do peso e a gordura entra como uma proteção, como um mecanismo de proteção, e ela não entende por que ela não consegue emagrecer, porque a gordura está ali para proteger ela. E ela não quer se desfazer daquela gordura, porque a partir do momento que ela se desfaz, se desprende daquela gordura, ela fica vulnerável à vida, às circunstâncias da vida que machucaram ela no passado e que podem voltar a machucar novamente quando ela está sem aquela capa de gordura. Então, esse que você falou é um atendimento clínico, científico, mas precisa também do emocional e do espiritual. Muito. Sozinho, só a comida não vai, né? Vai ser mais do mesmo, para 98% das pessoas. 98% das pessoas. Puxa vida. E eu acho que a faculdade de nutrição... Eu não sei, não posso, quem sou eu para falar, mas ela dá essa parte técnica muito bem dada, mas essa parte espiritual não aparece, não creio que seja ensinado, não. Não. Realmente é uma busca à parte que a gente precisa fazer para realmente trazer luz, mais luz para a vida do ser humano, mais sentido, mais senso de propósito, porque quantas pessoas elas se veem tão perdidas na vida que elas acreditam que o único sentido da vida é comer. Nossa. E eu estou falando isso porque eu atendi uma paciente, por experiência prática. Eu falei, qual que é o seu propósito de vida? Aí ela falou assim, comer. Comer. O sentido da minha vida é comer. Não existe mais sentido na minha vida. Caramba. E aí eu falei assim, olha, você vai sair, tenho certeza que daqui 6 meses, daqui a alguns meses, você vai me dar um outro relato. E ela viveu o processo. Ela viveu o processo de autoconhecimento, de busca, de identificação de dores. Ela viveu a bulimia, depois foi para a compulsão alimentar. E aí, depois que ela superou a compulsão alimentar, ela falou assim, Alice, hoje eu entendo que o meu propósito de vida é ajudar pessoas.
Maravilhoso. Tá aí. Alice, como você sabe, no última pergunta do programa, o convidado olha lá para a sua câmera e deixa uma mensagem. Qual é a mensagem que você vai deixar para os nossos telespectadores? A mensagem que eu quero deixar é: não desista de você. Viva o processo. Realmente mergulhe. Abrace as suas dores, as suas dificuldades, os seus anseios, o que te confronta hoje, mas é todo esse processo de posicionamento que vai gerar restauração, que vai gerar cura, que vai gerar transformação e que vai te permitir ter sim uma alimentação saudável, ter sim um estilo de vida saudável e viver o melhor de Deus para a sua vida. Alice, eu te agradeço muito, eu sou muito grato à sua presença aqui no Estácio Entrevista. É uma honra. Foi muito emocionante estar perto de você, você é uma pessoa que tem uma energia extremamente positiva. Sou muito grato, todos nós da Estácio, pela sua presença. Obrigada, Maria. Eu vou te mandar um beijo e que você seja muito feliz aí. Obrigado por assistir o programa. A todos de casa, um forte carinho e sigam conosco aqui na TV Zoom. Semana que vem estaremos juntos em mais um Estácio Entrevista. Até breve.